eu fui liberta de várias coisas como cigarro, pintura de cabelo, televisão, masturbação, maquiagens, uso de joias e etc. Procurei urgente uma igreja, aceitei a Jesus como Salvador, me batizei e continuei indo na igreja. Foi assistindo ao vídeo de Arrebatamento do Inferno do Júnior OMNI. O título do vídeo é Foi ao Inferno porque curtia rock. Meu nome é Luzia Rosa dos Santos. Isso aconteceu comigo em 2015. Isso mesmo, irmãos. Eu quero mesmo que vocês falem porque foi uma verdadeira bênção em minha vida. Me senti até de falar mais, irmãos, porque ainda tem mais. Deixa eu falar do começo porque estou sentindo em meu coração. Foi numa tarde de domingo, eu e o meu esposo estávamos assistindo televisão na sala, quando de repente me deu uma vontade enorme de ver um vídeo que eu até já tinha ouvido ele. Ele foi um dos primeiros vídeos de Arrebatamento do Inferno que eu tinha ouvido. Aquela vontade foi ficando cada vez mais forte que chegou ao ponto de eu não resistir. Aquilo foi só me incomodando, de uma maneira que eu não resistir àquela vontade de ver o vídeo. Foi muito forte. Cheguei a me sentir mesmo muito incomodada. Saí da sala e fui para a cozinha sentindo cada vez mais forte a vontade de ver o vídeo. Lembrei só do título, mas não sabia o nome do homem que foi arrebatado. Na cozinha estava o meu celular. Peguei, fui no YouTube e escrevi: Foi arrebatado ao inferno porque curtia rock. Daí fui assistindo tudo até o final. Quando ele no final do vídeo pede para se ajoelhar para fazer uma oração, me deu uma vontade forte de me ajoelhar. Pensei, ajoelhar para quê se eu não sei orar? Mas meu coração pedia para ajoelhar, e não resistindo acabei me ajoelhando. Foi aí que aconteceu tudo. Eu só pedia a Jesus por misericórdia e nada mais, porque eu não sabia nem orar. De repente eu senti a presença de Jesus naquele momento muito grande. Eu senti a presença de Jesus e eu chorava muito, mas muito mesmo. Olha, é difícil aqui para escrever tudo o que aconteceu. Sei que quando eu me levantei não dei conta de fumar, de ver a tal da televisão que eu estava até assistindo pouco antes. O arrependimento dos cabelos pintados foi muito grande quando eu estava ajoelhada. Não consegui pintar mais, e fiquei depois desse dia tendo visões. Passei a ter sonhos proféticos que foram realmente concretizados. Passei também a ter luta. Satanás se revoltou contra mim. Vi ele no sonho irado comigo falando que ia pôr enfermidade em mim. E pois mesmo, fiquei doente. Mas passei a orar muito até de madrugada e a jejuar também. Tornei a ver ele. O Satanás me falou que ia pôr o meu esposo contra mim. Foi uma luta depois de ser libertada. E com as visões, o diabo ficou muito enfurecido comigo. Foi realmente uma luta contra o diabo. Cheguei a ver no sonho, não sei nem se foi sonho, foi mais uma visão. Vi um demônio dentro do banheiro do meu quarto muito feio, esquelético. Ele me deu um murro que caí para trás. Cheguei a cair para trás. Ele estava com cara de muito ódio de mim, mas Deus é maior. Orei muito, e oro até hoje. Desde criança sempre servi a Deus, mas não tinha um compromisso sério com Deus. Era fraca na fé. Às vezes orava e às vezes não. Teve vezes em minha vida de eu me ajoelhar para orar e não ter forças. Era fria espiritualmente. E quando comecei a ouvir os testemunhos desse irmão e do seu filho fui ficando temerosa, assustada e com muito medo. Foi quando uma vez minha sobrinha chegou para mim e me disse: Tia, tive um sonho com você. Te vi morta em sonho, mas Deus me falou que ia te ressuscitar, e te ressuscitava na minha frente para eu ver e todos que estavam ali. Minha sobrinha teve esse sonho comigo. Depois teve outro sonho de que Jesus voltava e eu ficava. Procurei me consertar com Deus. Comecei a pedir a Deus forças e comecei a ler mais a Bíblia, a jejuar e a orar nas madrugadas. Um certo dia, uma mulher chegou para mim e disse que Jesus me amava muito, e que minha vida estava mudando. Estava passando por um processo de mudanças e ia continuar mudando. Foi quando naquela semana busquei a Deus mais uma vez uma confirmação. Uma irmã tomada em línguas estranhas me falou que era para eu me santificar mais e buscar mais a Ele de madrugada e jejuar, porque em breve Ele iria me levar em um lugar. Passei a fazer a vontade de Deus. Renunciei às vaidades, maquiagem, batons,
tudo, até meu modo de vestir mudei. Pedi a Deus para me mostrar se era pecado ser vaidosa. Deus me mostrou em sonho que sim. Colocou na minha frente uma serva de Deus e uma mulher ímpia do mundo. Suas vestimentas eram diferentes. Foi quando em outra semana um anjo chegou na beira da minha cama e me dava uma água limpa para eu beber. Tive uma luta travada com Satanás em sonho. Ele se transformou em forma de uma onça preta. No dia 27/5, Deus me despertou à 1 da manhã para orar. Quando fui orar me dava arrepios. Fui dormir depois da oração, e Satanás montou em cima de mim e quis me matar. Clamei por Jesus em pensamentos. Deus me socorreu. Sou atacada direto por ele, por eu ter mudado de vida. Glória a Deus. Hoje sou uma verdadeira serva de Deus. Esqueci de falar, irmão. Pedi a Deus para me mostrar sobre a televisão se era pecado. Deus me mostrou que é pecado. Me vi dentro da minha casa na sala. Estava tudo escuro ao redor de mim. Só a luz da televisão que clareava o ambiente. Moro em Aparecida de Goiânia, Goiás. Deus me libertou de tudo. Glória a Deus. Quando lembro do que Deus fez na minha vida, dá vontade de chorar. Se Jesus tivesse vindo antes, eu tinha ficado e ido para o inferno, mas Deus teve misericórdia de mim. Foi o seguinte, há uns 2 meses atrás comecei a ouvir os testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi, e isso me gerou muito temor devido ao tamanho de discernimento espiritual, pois ele descrevia situações que jamais imaginava ser espiritual. Foi quando um dia coloquei à prova alvos de oração e intercessão de coisas descritas por Robert e Kenzo Atsushi, até que quando numa madrugada em uma visão, vi um homem no quintal da minha casa que dizia: "Pare de ouvir esses testemunhos." E no meu espírito ouvia o Senhor ministrando coragem para não parar e continuar. Essa experiência foi muito forte. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Clarice, e tenho tido um despertamento em minha vida espiritual depois que passei a ouvir os testemunhos do pastor Robert e Kenzo Atsushi. Fui muito edificada, mudei minhas vestes, tirei as maquiagens e joguei fora, e agora não pinto mais os meus cabelos. Glória a Deus. Eles são homens de Deus, sim. Tenho pregado a palavra na igreja em que eu e o meu esposo pastoreamos, e prego a sã doutrina. Também recomendo aos irmãos onde congrego que ouçam os testemunhos destes 2 homens de Deus, e aquela mulher que fala mal dos vídeos deles. Deus me fez saber que ela é uma bruxa disfarçada. Bom, me chamo Priscila, sou evangélica desde os meus 12 anos de idade, mas frequentava uma igreja grande de portas largas. Eu comecei a ouvir os testemunhos deste canal faz uns dias. E com certeza isso tem mudado minha vida. Eu creio nas experiências do pastor Kenzo e Robert. Dou graças a Deus pela vida deles e pela vida de vocês por colocarem esses testemunhos para aprendermos. Sempre fui muito vaidosa, não conseguia ficar sem usar maquiagem, me achava feia sem. Até que através desses testemunhos Deus falou muito comigo. Até me lembro que um tempo atrás eu orei a Deus perguntando a ele se era pecado usar maquiagem. Depois de um tempo sonhei com um pó compacto todo podre, mas mesmo assim continuei usando. Mas agora, para a honra e glória de Deus, parei. Faz uma semana que já saio sem maquiagem nenhuma. Joguei tudo fora. Foi difícil no começo, mas orei a Deus para me tirar toda a vaidade. Não uso mais, e me sinto tão bem assim. Joguei fora umas roupas consideradas sensuais que ainda tinha em casa. Não uso mais chapinha. E na terça-feira vou fazer um concerto com Deus perante a igreja por conta de ter passado química no meu cabelo. Senti vontade de fazer esse concerto. Me sinto muito mais próxima de Deus. Estou orando mais, lendo a palavra. Deus me limpou e está me limpando a cada dia. Hoje posso dizer que estou liberta de toda a vaidade para a honra e glória do Senhor Jesus. Os meus olhos foram abertos, e me sinto em paz e muito feliz com isso. Olá, a paz do Senhor. Me chamo Josiane Okada. Eu estarei a relatar minha libertação e mudança de vida através dos testemunhos do pastor Kenzo Atsushi e do seu filho Robert Atsushi. Eu era uma pessoa muito difícil.
Me converti com 15 anos de idade, e foi em uma igreja de doutrina. Hoje em dia já não é mais. Abriu as portas para o mundo, só que eu não obedecia. Eu era muito vaidosa, adorava me maquiar, pintava os meus cabelos, cortava, alisava com chapinha, usava saias curtas apertadas acima dos joelhos com racho atrás, saltos altos, amava chamar atenção, até para sair e comprar pão na padaria da esquina eu me pintava. Desde os 11 anos comecei com a vaidade, e só depois da minha libertação que eu realmente vi como eu era, pois vivia com esta máscara de Satanás, pois maquiagem é uma máscara, transforma a imagem da pessoa, e meus cabelos o mesmo, pois nem eu sabia a cor natural deles, pois sempre pintava desde os 13 anos de idade. Do ano de 2016 até o ano de 2018 sofri com a insônia, fiquei 2 anos sem poder dormir pois tinha pesadelos terríveis, e os demônios me paralisavam na cama, subiam em cima de mim e me torturavam e paralisavam a minha boca. Eu queria gritar, mas não tinha forças. Aí eu pensava em Jesus para me socorrer, e aí eu me soltava daquela paralisia. Era horrível demais. Eu via vultos. Eu tinha medo de dormir e não conseguia, pois sabia que o mesmo todo dia iria acontecer. O pior era quando meu esposo saía para trabalhar e eu ficava em casa. De repente vinha sobre mim um sono muito forte, mas muito forte, e eu não resistia a este sono e adormecia. Quando adormecia já começava tudo de novo. Os demônios me paralisavam na cama e começavam a me torturar. Eu via eles como eram. Via sombras negras, também monstros feios. Eu era uma crente que achava que aceitando a Jesus, se batizando nas águas, tomando santa ceia e indo todo final de semana para a igreja já estava salva. Adorava assistir novelas e filmes. Como estava enganada, né? Eu odiava a sã doutrina, dizia eu. Isso não tem nada a ver. Jesus só quer o meu coração. Como eu estava enganada, Satanás tinha cegado meu entendimento com os ensinos dos falsos profetas que assistia. Então eu saí do trabalho que estava e fiquei em casa. Neste período que comecei, foi num dia em que eu passando pelo YouTube encontrei o canal Evangelismo Online e comecei a assistir os testemunhos. E um dos primeiros foi o do pastor Kenzo. Então, tem esta mulher aí. Essa tal de Vivian que está sendo usada por Satanás para espalhar mentiras. É claro que Satanás ia se levantar contra estes testemunhos pois é a verdade, falou na sã doutrina. Satanás se ira, e eu sou a prova viva disso. Eu comecei a assistir o primeiro testemunho do pastor Kenzo. Quando eu coloquei assistir no primeiro dia, assisti a primeira e a segunda experiência. A noite foi terrível, eu fiquei apavorada. Os demônios ficaram irados porque eu assisti. Na noite em que assisti não pude dormir. Eles jogaram um monte de insetos em cima de mim que ficavam correndo pelo meu corpo, mas eu não via estes bichos, mas sentia correr. Eles puxavam a coberta de mim. Quando ia tentar dormir assopravam em meu rosto. Foi terrível, aquela noite foi tenebrosa. O pior de tudo estava por vir. Tirei um cochilo e de repente foi tão real. Eu me vi no inferno em uma cela. A cela estava pegando fogo, e eu ali dentro. Fiquei desesperada, comecei a gritar. Tive a primeira experiência espiritual. Creio que foi Deus que me permitiu eu passar por isso. Parece que minha alma por um instante estava lá. Daí eu gritei, e de repente dei um pulo na cama. Senti um impacto e acordei. Nossa, nunca vou esquecer disso. Era um lugar muito escuro e só tinha fogo. Depois de assistir a primeira vez, já tive essa experiência tão forte que este testemunho é. Daí eu acordei e comecei a chorar, pois estava com muito medo. Tudo isso era novo para mim. Nunca passei por isso. Daí no próximo dia eu queria assistir novamente as outras experiências do pastor Kenzo, mas estava com muito medo de assistir pois já tinha acontecido aquela experiência de estar no inferno. Daí no segundo dia foi pior demais. Comecei a passar muito mal mesmo. Eu estava com uma fraqueza na carne. Minha carne não parava de tremer, e eu sentia que ia morrer. Neste dia eu estava sofrendo muito ataque dos demônios. Eu estava sozinha em casa, e lembro que fui para a cozinha, e entre a cozinha tem um quarto que tem uma porta, e quando eu estava voltando para o quarto a porta estava aberta. Olhei rapidamente,
e sobre a minha cama havia um ser de capa preta e capuz. Não vi o seu rosto. Quando vi este demônio, fingi comigo mesma que não vi. Fiquei apavorada. O coração parecia que ia explodir. Corri para fora na varanda, e isso era de dia. A fúria dos demônios por ouvir o testemunho do pastor Kenzo era tanta. Daí voltei para o quarto e coloquei a terceira experiência do pastor Kenzo com muito medo. Eu fiquei apavorada e com um medo que fiquei com muito pânico. E ouvindo as experiências me tocou tão forte no fundo da alma que vi que era verdade. E nisso resolvi mudar a minha vida. A noite chegou, já era o segundo dia, e eu estava indo para o terceiro e o último dia para a minha libertação. Aconteceu nesta noite, foi a pior de todas mesmo. Até o meu esposo sofreu ataque espiritual e viu demônios. Então esta noite eu fiz uma breve oração e deitei para dormir, e nada de sono, e sentia um medo muito grande, um clima negativo ao meu redor. Meu esposo dormiu. Eu fiquei acordada ali e me virava na cama de um lado para o outro sem paz. De repente adormeci, mas por pouco tempo. Logo os demônios cercaram a cama toda. Vi uma legião de demônios e insetos no meu corpo que eles jogavam. Eu me coçava toda e não tinha nada. Então eram 3 da madrugada e eu ali sentada na cama, pois eles puxavam minha coberta e me descobriam. E de repente vi o meu esposo gemendo e se contorcendo na cama. Foi quando vi que ele estava sofrendo um ataque de demônios. Gritei bem alto: "O sangue de Jesus tem poder!" Daí ele despertou assustado. Então ele me disse que saiu da parede um demônio que se parecia com uma múmia que o agarrou e o estava puxando. Ele não conseguia se soltar. Daí ele escutou o meu grito. Quando gritei, imediatamente o espírito maligno largou ele. Daí eu contei tudo para ele o que estava acontecendo comigo e o que estava se passando, pois até então eu não tinha contado nada para ele. Contei do pastor Kenzo, contei que queria me libertar e falei para ele: "Vamos orar." Daí levantamos na mesma hora, nos ajoelhamos do lado da cama e oramos. Eu chorei muito mesmo, pedi para o Senhor me ajudar a me libertar e me guardar daquelas opressões porque eu já estava enlouquecendo com aquilo, e pedi para o Senhor guardar o meu sono. Nisso deitamos, e eu consegui dormir aquela noite bem, e naquela noite eu tive um sonho. Eu me vi com cabelos longos todo natural, me vi de vestes longas, estava tão diferente, fiquei tão feliz. No outro dia acordei cedo, peguei um saco e peguei todas as minhas maquiagens, até as embalagens de marca joguei fora, peguei brincos, correntes, anéis, esmaltes, saltos, saias curtas, calças, blusas sem manga, roupas de personagens da Disney, e sem dó, joguei tudo no lixo mesmo. Coisas caríssimas na embalagem joguei, nem quis saber, joguei, e fiz um jejum e fui orar. Chorei como uma criança pedindo socorro a Deus e pedindo para me libertar, pois queria servir a Ele de verdade, ser salva e viver a vontade do Senhor, e que não queria mais nada do mundo mesmo, e gritei bem alto repreendendo aqueles demônios que me oprimiam, e comecei a chorar muito, mas muito mesmo, e nisso atrás de mim senti um fogo muito forte, que me tocou nas costas. E ficou ali aquela presença gloriosa que eu nunca havia sentido e me trouxe a paz, lavou a minha alma. Senti de leve uma mão me tocar na minha cabeça, senti até a hora em que o meu cabelo se mexeu com o toque. Aquele toque, aquela presença era o Espírito Santo de Deus. Que lindo! Quando lembro eu me emociono. Foi uma experiência linda, e neste instante ele me convenceu do pecado. Para uma menina mais vaidosa, ele me fez com que da noite para o dia eu abandonasse tudo mesmo. Eu me senti tão feliz, e a partir daquele momento eu orei e orei. O Senhor libertou o meu coração. Eu era muito magoada e guardava mágoas das pessoas que me magoaram e não perdoava, e também tinha umas pessoas que eu odiava demais e não tinha amor pelas pessoas. Queria ser mais que os outros. Meus pensamentos eram imundos e cheios de malícias. Olhos impuros eu também tinha, e neste mesmo dia o Espírito Santo me deu um coração de carne e tirou o coração de pedra, me fez olhar para as pessoas com olhar de amor e a perdoar a todos que me ofenderam, e a ira foi embora, todo sentimento ruim sumiu de mim, agora só amor e compaixão para com as almas. Eu me senti leve, me olhei no espelho, meu semblante mudou, era de paz agora,
olhos de alegria. Nossa, foi maravilhoso demais, irmãos. Vale a pena servir de verdade a este Deus. Glória a Deus. Daí fiquei mais de 1 hora a orar. Naquele dia eu orei muito mesmo. Li a palavra e continuei toda feliz a ouvir os testemunhos do pastor Kenzo. E cada vez que eu ouvia mais aprendia, e mais forte e renovada eu ficava. E naquela mesma noite posso dizer que foi a noite mais calma e de paz que tive. E tive um sonho, tipo uma visão. Neste sonho eu estava numa casa branca, era toda branca, e eu olhei pela janela e lá fora era tudo escuro, parecia que estava de noite, e ao redor desta casa branca em que eu estava havia um círculo de fogo, e quando eu estava a olhar para fora, vi se aproximando da casa me encarando uma mulher toda sensual, estava seminua, ela estava toda maquiada com brincos, piercing, correntes pelo corpo, pescoço, braço, usando esmalte, estava de salto. Ela olhou para mim e tentou entrar na casa que eu estava, mas aquele círculo em volta da casa não a deixou entrar. Na hora em que ela ia se aproximar, as chamas cresciam. Ela estava com o olhar de ódio. Eu não me lembro exatamente se ela falou alguma coisa, mas se não me engano ela disse que me odiava. Entendi que esta mulher sensual era o espírito da sensualidade que estava em mim. Era a pomba gira que fazia eu ser vaidosa, e entendi neste sonho que esta casa branca eram as vestes espirituais limpas e a santidade do corpo, e este círculo de fogo era o Espírito Santo, pois a santidade do corpo nos ajuda a vencer o mundo, e sem santidade, seja no corpo, na alma e espírito, ninguém verá o Senhor. Sejais santos porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, isso foi glorioso, fiquei tão feliz em ver isso, e a partir daquele dia nunca mais sofri com insônia. O Senhor me libertou de tudo mesmo. Não uso maquiagem, não pinto mais os cabelos e não corto, não uso roupas curtas, só saias longas. Me libertei da depilação. Também o Senhor me mostrou que é pecado, pois foi o Senhor que fez assim. O corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Não pode ser tocado. Tive uma visão com isso daí também. Não fiz mais este pecado. Sobrancelha também não faço. E isso aconteceu no mês de março de 2018. Foi a minha libertação através dos testemunhos do pastor Kenzo e do Robert. E desde então estou firme na presença do Senhor, orando muito, me consagrando e fazendo a vontade do Senhor. Já contei este testemunho na igreja. O Senhor é maravilhoso, lindo demais. Irmãos, não falem nada contra estes testemunhos do pastor Kenzo e Robert. Se você tem dúvidas, vai orar e jejuar, pedir respostas para Deus. Ele vai te responder. Não saia falando mal, pois você estará a blasfemar contra o Espírito Santo e não terá mais perdão. Pois se é o Espírito Santo que concedeu estas experiências para estes irmãos, e você fala que é mentira, você estará chamando o Espírito Santo de mentiroso e estará blasfemando, e já estará condenado. Então vigie em tudo e pede confirmação a Deus, e Ele lhe mostrará. E assim encerro este testemunho, e que o Senhor Jesus venha abençoar a todos que ouvirem, e ao canal Evangelismo Online. Deus abençoe grandemente, e que através deste testemunho muitas almas venham a ser libertadas assim como eu fui. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor. Eu pedi ao Senhor assim, para me dar o dom que Kenzo tinha caso ele existisse. Então o Senhor me deu o dom de visão. Eu vi muitas coisas que são pecados. Gente, esse homem existiu. Tive uma visão com o dono do canal, ao qual eu vi uma legião de demônios furiosos, principalmente a pomba gira, e vi uma cobra verde atrás daquela mulher. Também vi como se o diabo quisesse levar Robert para o inferno. Vi ele trabalhando em uma empresa ao qual era de um satanista de um país da América Latina, e vi muitos alimentos industrializados que eram picados. Vi roupas feitas de animais, joias, a qual não pode ficar dentro de casa, pois impedem as orações de subirem. Shalom, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Aqui quem vos fala é o irmão em Cristo, irmão Tiago Aparecida Silva, fundador do canal Tempo de Arrependimento e Santidade, aqui pelas plataformas de vídeos do YouTube. Eu estou aqui para contar o meu testemunho da campanha dos 77 dias
aleluia, com o tema: as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Quero contar o meu testemunho, que ontem, no 11º dia da campanha, onde a gente estávamos orando, aleluia, glória a Deus, por volta de meia-noite, louvado seja Deus, chorando muito na presença de Deus, o Senhor Jesus me permitiu, amém, meus irmãos, chorando ali, sentindo a presença de Deus, eu fiz uma prova com Deus, amém, eu falei assim, está até gravado: Senhor, faço uma prova contigo, se teu servo Kenzo Atsushi existiu, derrama sobre nós, aleluia, o teu Espírito. E ali, meus irmãos, louvado seja Deus, quando eu clamei, quando eu falei a respeito do servo do Senhor, irmão Kenzo, louvado seja Deus, então eu tive, aleluia, uma visão, ou seja, uma revelação da parte de Deus, né? Estava com meus olhos fechados, e ali eu conseguia ver perfeitamente um varão de branco, um varão de branco, um senhor, vestido com as vestes brancas, o cabelo branquinho, tinha aparência de 45 a 50 anos de idade, mas não tinha muita ruga. Eu falei: Senhor, tá gravado lá, quem quiser ver pode ver lá, né? Aleluia, glória a Deus. Senhor, quem é este homem? Eu desconfiava que era o Kenzo, mas eu queria uma confirmação da parte de Deus. E eu falei assim: quem é, Senhor, este homem? E o Senhor falou no meu coração: este é meu servo Kenzo. E louvado seja Deus, foi grandioso quando eu tive essa revelação. Mas você sabe, né, meus irmãos, quando a gente tem uma revelação desse calibre, a gente fica meio cismado. E eu falei: Senhor, confirma, aleluia, minha visão, confirma a visão, a profecia. E louvado seja Deus, uma irmã, aleluia, que entrou no canal, ela mandou até um comentário, e lá está escrito o seguinte: louvado seja Deus, eu estava orando, pedindo a Deus confirmação se realmente os testemunhos do pastor Kenzo era real, né? Tem muitas pessoas aí na internet difamando o pastor Kenzo, louvado seja Deus. Agora eu falo a meus irmãos, não só porque eu ouvi, eu já acreditava, porque Satanás não pode pregar contra a santa doutrina. Satanás não vai ensinar o povo a se santificar e a buscar a Deus e crescer, aleluia, no mundo espiritual, amém? Depois que eu comecei a ver os testemunhos dele, eu ganhei o dom da visão espiritual, amém? Onde minha visão espiritual ativa e eu consigo ver o mundo espiritual, até já vi demônios, amém, meus irmãos? Então, aleluia, o testemunho do pastor Kenzo é real, fui edificado pelos seus testemunhos, continuo sendo edificados, louvado seja Deus pelo seu testemunho, amém, louvado seja Deus, que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus tive essa revelação espiritual através dessa campanha. Os irmãos que estão ao vivo aí, acompanhem essa campanha conosco, amém. Começa todos os dias, amém, aproximadamente de 11h30 a 11h20 até no máximo meia-noite. A gente está entrando ao vivo no canal do YouTube para a glória de Deus. Então, meus irmãos, entrem lá, participe dessa campanha. Essa campanha está sendo uma benção em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, meus irmãos, fica aí a confirmação: o servo do Senhor, pastor Kenzo Atsushi, ele existe e ele é real, amém? Deus abençoe a todos. Estou esperando os irmãos para a campanha, amém, louvado seja Deus, dos 77 dias do clamor a Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe. Esse é o meu testemunho da campanha para a glória de Deus. Deus os abençoe. Fica na paz.